Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro História do Mundo para as Crianças, de Monteiro Lobato. Um livro que foi publicado pela primeira vez no ano de 1933. Mas, antes de começar a falar do enredo dessa obra fantástica, eu quero fazer um agradecimento especial a um amigo. O nome dele é José Hélio. O José Hélio não sabe, mas eu estava quase desistindo desse projeto. Mas por conta de uma de nossas conversas, resolvi que não vou desistir, que vou dar prosseguimento a esse projeto que é tão especial, que é tão lindo e que tem muitas coisas para dizer. E eu vou dizer o seguinte, eu ainda vou complementar. Esse projeto não vai ficar apenas em vídeos. Eu pretendo dar uma reformulada nele e, quem sabe, transformá-lo num livro. Um livro ou artigos, não sei. Mas eu quero fazer algo escrito. Muita coisa que eu pensava a respeito de Monteiro Lobato e que eu gravei em vídeos, e eu já mencionei antes, foram mudadas. Conforme a gente vai conhecendo a obra, vai lendo coisas, vai conversando com pessoas fantásticas como esse meu amigo que eu citei, o José Hélio, nós vamos descobrindo mensagens inovadoras, nós vamos purificando nossos pensamentos, vamos descobrindo coisas boas, também vamos descobrindo coisas negativas, mas essas coisas negativas nos levam a refletir e a não querer que essas coisas negativas elas façam parte de nossas vidas. Simplesmente, diante do negativo, nós podemos filtrar e mudar os nossos comportamentos para melhor. Não é só porque eu vejo algo que eu considero errado que eu tenha que fazer esse algo errado. Eu tenho o poder de me questionar, eu tenho o poder de mudar a minha vida, de refletir, de mudar a minha história. E isso se dá por meio da leitura e por meio de conversas fantásticas como essa que eu falei com esse meu amigo Hélio. O Hélio até agradeceu por algo que eu lhe disse, que ele ajudou, mas ele não tem noção que ele também me ajudou muito e como ele me ajudou. Isso é importante também deixar marcado. O ser humano, apesar de todas as coisas negativas que realiza no mundo, também tem coisas positivas. Ou melhor, eu acho que eu não me expressei bem. Apesar de termos pessoas ruins no meio desse mundo, pessoas que nos fazem sofrer, nós também temos pessoas fantásticas que estão isentas dessas maldades. E essas pessoas fantásticas são as que nos ajudam a crescer. É isso. Agora expressei bem. Colocar o Hélio na categoria das pessoas ruins, não eu estava me expressando mal e estava dando essa ideia. Não é isso. O Hélio é uma daquelas pessoas que, no meio de um mundo ruim, ele se destaca como uma pessoa de muito bom coração. Agora vamos ao enredo. Obrigado, Hélio. Beijão para você, meu amigo. Então vamos falar aqui desse livro fantástico, A História do Mundo para as Crianças. Aqui nessa trama, Dona Benta ela recebe um livro de história do mundo voltado para crianças, um livro norte-americano. Dona Benta é uma mulher muito antenada na sua época, então ela estava sempre em contato com as novidades literárias. E ao ler esse livro norte-americano em inglês, ela vê que a história do mundo é algo assim muito interessante para ser compartilhado com as crianças e fazer com que elas reflitam sobre a realidade da história da humanidade. Então, além de ler essa obra, ela pesquisou outros livros que também falavam do mesmo assunto e resolveu que iria contar a história do mundo para as crianças. Então ela convida o Pedrinho, a Narizinho, a Emília também está presente. Dizem que o Visconde, no início fala que o Visconde não estava presente porque ele estava transformado, mas ele participa também um pouquinho aí na trama. Mas os participantes mais presentes são realmente o Pedrinho, a Narizinho
e a boneca Emília. E a Dona Benta, ela tem uma maneira assim muito especial de contar essa história. Ela não tem medo de expor a maldade humana. Evidentemente que ela fala também das coisas boas que ocorrem com a humanidade, mas ela também não quer esconder que o ser humano carrega muita maldade. E é evidente também que ela usa palavras adequadas para o universo da criança. Ela não vai utilizar palavras chulas, termos impróprios, mas ela deixa muito claro que a gente pode até resumir que a história da humanidade é a história de luta, onde, infelizmente, na maioria das vezes, os mais fortes vencem os mais fracos e que também nós temos as pessoas boas que são condenadas justamente por serem boas, por serem incompreendidas. Essa é a tônica que vai transparecendo por toda essa história da humanidade. Então, ela vai lá do início. Primeiro ela conta como que o mundo foi se formando, as explosões. Essa parte eu diria assim que é um pouco mais científica. Mas depois que o homem surge, basicamente é isso. Só que as crianças, isso que é o genial, o Pedrinho e a Narizinho, eles não são simplesmente ouvintes passivos. Eles criticam, eles participam, eles fazem perguntas, eles interagem. E eu fico imaginando que uma criança, ao ler uma obra como essa, ela vai se sentir motivada diante da sua capacidade de escuta, de não simplesmente ficar escutando, mas de poder participar, de poder opinar, de poder dizer o que pensa, porque é esse o papel do Pedrinho e da Narizinho nessa obra. A Emília, infelizmente, eu não sei porquê, apesar de ser um dos personagens mais geniais de Monteiro Lobato, eu percebi que ela deixou um pouco a desejar. Algumas vezes ela faz umas brincadeiras para dar um toque de humor, e isso eu já vi em outras obras anteriores que eu estou lendo, que eu li recentemente. Ela tenta fazer humor, mas ela não é muito feliz no seu humor, nas suas palavras. E nesse livro, especialmente, algumas vezes a Emília ela é meio que rechaçada. É pedido que ela seja retirada da sala, que a tia Anastácia coloque ela no bolso e leve ela para a cozinha. Porque eu não sei o que deu na cabeça de Monteiro Lobato. Mas aqui, quem realmente brilha nessa história é a Dona Benta, contando a sua história, a história do mundo, e as crianças participando. A tia Anastácia tem alguns comentários, eu acho interessante quando ela fala sobre a questão da oração do credo, que é uma oração que fala da fé católica, e a tia Anastácia ela conhece muito bem o credo, apesar da condição dela daquela época ser uma mulher analfabeta. Ela sabe disso, então fica um pouco assim evidente a religiosidade do personagem, que é a tia Anastácia. O Visconde me decepciona também um pouco nessa trama, não porque ele fala besteira, mas é justamente porque o Visconde praticamente não fala nada. Eu esperaria de um sábio, uma pessoa que está em contato com os livros, ele ter uma participação mais ativa, mas isso não ocorre. Mas enfim, eu penso que é um livro que deveria estar presente nas escolas. Eu li, estava presente na escola, mas quando eu estou falando aqui presente na escola, seria assim: os professores de história poderiam muito bem utilizar esse material como auxílio para que as crianças elas se sentissem estimuladas a fazerem perguntas, a refletirem, para que elas se enxergassem na figura de Pedrinho e Narizinho. É muito também interessante porque não tem como contar a história do mundo sem falar dos preconceitos, especialmente um deles que é o machismo, e a Narizinho ela debatendo a respeito da violência contra a mulher. É claro, ela não faz aquele discurso muito bem elaborado, grandioso, defendendo o feminismo, mas eu acho que é
porque é uma criança, seria assim muito avançado uma criança fazer um discurso mais elaborado. Mas, em compensação, ela critica, ela é capaz de ver que a situação da mulher não é algo agradável, então ela questiona isso. E vejamos, um livro que foi escrito em 1933, uma menina, uma figura feminina, questionar essa coisa do preconceito em relação à mulher, a violência, para mim é algo inovador. É um avanço. O livro poderia ser mais crítico? Talvez o livro também poderia ser um pouco mais crítico, mas também temos que levar em conta que é um livro destinado a crianças, e eu acho que também é um grande avanço porque ele não romantiza tanto a história. Ele mostrar toda essa violência, todas essas coisas negativas para crianças numa linguagem adequada não é tarefa fácil. Então, para mim, todos os elogios a Monteiro Lobato nessa obra. Se existe alguma expressão racista, já que o povo gosta muito de falar de racismo, eu diria assim que não é um racismo que parte dos personagens, mas é um racismo mais descritivo, porque não dá para contar a história do mundo sem falar da violência, do machismo, do racismo, etc. Então, é algo assim mais descritivo, não que os personagens estejam defendendo. Aliás, eu não vejo em nenhuma obra assim do Monteiro Lobato uma defesa do racismo, embora algumas pessoas achem isso. E é isso, gente. É um livro que, sem sombras de dúvida, eu recomendo. Eu acho que deve ser lido com muita calma, deve ser refletido. É uma pena que Monteiro Lobato morreu cedo e nós não temos assim uma continuação dessa história do mundo até os tempos atuais. Mas tá aí, tem uma visão, é um pontapé inicial, é um estímulo para que os adultos e crianças conversem sobre a história do mundo. E aproveito e peço para vocês que não deixem de curtir, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de deixar os seus comentários. Vocês percebem que eu leio todos os comentários e eu sempre dou uma resposta, porque para mim a opinião de vocês é muito valiosa. Despeço-me de vocês e aguardo a presença de todos em meu próximo vídeo. Pirlim Pim Pim!